Olá, sejam todos bem-vindos a este canal Filosofia e Arte. Eu sou Edilton Santos. Estamos aqui para mais um vídeo, para mais um conteúdo e queremos pedir a vocês que continuem conosco. Nós queremos trazer hoje um assunto que na realidade nos intriga, nos deixa de alguma maneira querendo mais explicações. Eu queria falar sobre a existência de Deus. É disso que nós queremos falar hoje. Eu só queria pedir a vocês que dessem um like no canal, se inscrevessem e ativassem o sininho. Façam essas 3 ações e vocês estarão nos ajudando. Quando você dá seu like, você deixa entender a plataforma do YouTube que esse vídeo é relevante e ele vai levar para outras pessoas. Quando você se inscreve, você fortalece o canal. O canal com mais membros é um canal mais fortalecido. E quando você resolve ativar o sininho, você se habilita a receber outros conteúdos que nós colocaremos aqui futuramente. Cada momento que colocamos um vídeo novo, você recebe um aviso que tem vídeo para você assistir. Então faça isso, não custa nada, é tudo muito simples, muito rápido e eu conto com vocês. Bom, vamos aqui para a questão da existência de Deus. Até hoje existe uma inquietação, porque nós não temos como explicar a Deus. E o ser humano é curioso, ele quer saber mais. Na realidade, Deus, ele não é entendido de forma racional. Nós precisamos entender Deus simplesmente pela fé. Mas as evidências não deixam de mostrar que Deus existe. Basta vermos aí, nós acordamos, nós respiramos, nós somos racionais, nós somos obra de Deus. Por mais que nós queiramos dizer que não existe Deus, existe um ser supremo que nos criou, que nos deu o direito de estarmos aqui. Portanto, é impossível entendermos que Deus não existe. Até eu digo que é constrangedor para os ateus, que me perdoem os ateus, com todo respeito, é constrangedor para eles porque eles não têm um Deus, não têm com quem ele compartilhar seus agradecimentos. Ele tem que agradecer a ele mesmo, porque essa é a razão deles. E nem sequer eles têm um ser, um Deus, que eles possam questionar algumas coisas de ruim que acontecem em sua vida. Portanto, é assim que se coloca a questão da existência de Deus. Segundo Aristóteles, a filosofia nasce de uma atitude de assombro do homem em relação às coisas do mundo. Um estado de encanto e surpresa. Desde que as explicações mitológicas para o existir do mundo e das coisas deixaram de satisfazer aos primeiros pensadores, a filosofia se desenvolveu na Grécia Antiga. Os filósofos buscam outras explicações de caráter natural para o que veem ao seu redor. A busca pelas explicações nunca deixaram de esbarrar no sobrenatural. A relação sobre Deus, a reflexão sobre Deus é quase inerente à filosofia. Ao contrário da ciência, que se concentra no alvo de estudo, a filosofia é mais audaciosa e procura respostas para questões que a própria ciência não consegue uma explicação. Portanto, a ciência, por mais que queira provar a existência ou não de Deus, ela não vai conseguir, vai ficar nesse dilema de buscar provas, de tentar provar, mas na realidade não são teorias, são teses que não se seguram. A filosofia tem um papel importante, que é de buscar o conhecimento, de aprofundar o conhecimento. Em qualquer questão que ela se debruça, ela não se debruça como um objeto final, mas sim com a busca constantemente de mais conhecimento a respeito de determinada situação, de determinado objeto que ela se propõe a estudar. Portanto, a filosofia é audaciosa por isso, que vai além do estudo científico. Ela vai além de tudo isso e vai buscar o conhecimento. Existem 4 linhas de raciocínio.
Para a filosofia e para o ser humano, porém, Deus sempre foi um imenso ponto de interrogação. Quem é e o que é Deus? Como se pode ou não provar a Deus? Provar que Deus existe, provar sua existência. Foram essas as questões fundamentais que os filósofos, a partir dos pré-socráticos, se colocaram, ao ser respondidas ao longo de mais de 2 milênios e meio da história da filosofia. 4 linhas foram estabelecidas. Elas se desenvolveram de acordo com a relação de Deus com o mundo, considerando-se Deus como a causa do mundo, a relação de Deus com a ordem moral, identificando Deus como o bem, a relação de Deus consigo mesmo, pois, de acordo com as diversas concepções, ele pode ser um ou vários entes, e a relação de Deus com os homens, ou quais os acessos do homem a Deus. Então, essas foram as linhas de raciocínio que começaram a trabalhar. Então, é assim, muitas vezes perguntamos qual é o acesso que nós temos a Deus, como é que eu posso ir a Deus? E a questão da própria lei moral, e mais na frente nós vamos tocar mais nesse assunto, na questão da lei moral, porque é muito importante que entendamos isso. Examinando a primeira relação, nota-se que ela foi entendida de 3 modos diferentes. O mais antigo deles encontra-se em Anaxágoras. Foi também desenvolvido por Platão e Aristóteles. Platão concebe Deus como o artífice do mundo, o criador do mundo. No entanto, para Aristóteles, além da causa primeira, Deus também é a causa final, que cria a ordem do universo. O filósofo compara o universo como um exército, que consiste de sua ordem e de seu comandante, mas especialmente desse último, pois ele não é o resultado da ordem, mas ele é a ordem que depende dele. Portanto, é dessa maneira. Então, essa é a concepção de alguns filósofos. No cristianismo, finalmente, na filosofia, que considera Deus como criador do mundo, o ser do qual provém todas as coisas, com Cristo, Deus se revelou ao homem, e é a partir dessa crença, uma crença não racional, que a relação entra em cena para solucionar os problemas propostos pela realidade. Então, é a partir daí quando Deus resolve se revelar ao homem através de Cristo. Claro que isso é uma visão não racional, é uma visão além do natural, é uma coisa extraordinária, é um segredo, uma coisa que está além das visões humanas, da inteligência humana até, mas Deus se revela em Cristo e traz aí uma concepção de vida diferente. Primeiro, Deus é a garantia da ordem moral no pensamento do iluminista Immanuel Kant. É aquele que orienta a ação. Então Deus é o que orienta a ação, que dá ordem para as coisas, que faz acontecer tudo. Deus passa a criar tudo. Na realidade, tudo que existe passou pela mão de Deus, passou pela criação de Deus. Porque Deus, antes de tudo, é um ser infinito. Um ser que nós não podemos contar tempo em relação a Deus. Porque o tempo de Deus é outra realidade, é eterno. Portanto, não se conta tempo como nós contamos. E Deus, ele tem o poder de toda a criação e por isso nós estamos aqui. Muito antes de Kant, os estoicos já identificaram Deus como a própria ordem moral, considerando Deus como a providência e destino. O próprio Engel considerava a história do mundo o plano da providência de Deus. Então, Engel
ele já considerava a própria ordem do mundo como providência de Deus. Deus proveu isso para nós. Então é uma coisa que foge de qualquer estudo científico. O último ponto de vista, essencialmente cristão, coloca Deus como o criador da ordem moral. E nesse sentido, atribui assim ao homem o livre-arbítrio de segui-lo ou não. Nós temos esse direito de seguir a ordem moral ou não. Deus nos dá esse direito, nos dá essa possibilidade de fazermos com a escolha. Então, nós podemos escolher ou não. E com isso que Paulo vem dizer que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido eu fazer. Tudo que eu posso, que está ao meu alcance, eu posso fazer. Agora eu tenho que decidir fazer ou não. Isso tem que ver com a ordem moral que o próprio Deus criou. Então Deus cria uma ordem moral, tentando nos colocar limites, apesar de não nos suprimir o direito da liberdade, ele coloca limites, ele mostra o que devemos fazer, o bem e o mal. Paulo diz que tudo eu posso fazer, mas nem tudo me convém. Portanto, assim é a visão que temos desse Deus que criou cada um de nós. Falando de dois pontos importantes, o primeiro eu quero falar do monoteísmo. Vale salientar que o monoteísmo cristão crê num Deus único, onipotente, onipresente e onisciente, que subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Um conceito de trindade, mas como um único Deus. Já o politeísmo é a crença de muitos deuses em sua adoração, resultado de crenças em espíritos, demônios e forças sobrenaturais, definidas em crença como animismo, totemismo e culto aos ancestrais. Contemporaneamente, o ateísmo ganhou mais forças no âmbito científico do que no filosófico. Grande parte das reflexões filosóficas atuais, quando não cristãs, tem caráter ateísta. Então, mesmo assim, nós vamos entender que muitos filósofos eles são ateus, eles não acreditam em Deus. Mas é um direito deles. Portanto, nós precisamos entender que Deus vai além do nosso raciocínio. Eu quero falar sobre alguns conceitos que diz que os filósofos generaliza. Os filósofos são ateus, nem todos. Porque, por exemplo, o Tomás de Aquino, ele não foi ateu. E aqui diz que, por outro lado, quando se identifica Deus e divindade, sendo esta a característica que só se pode atribuir ao próprio Deus, eis o monoteísmo advogado pelo cristão Tomás de Aquino. Na sua súmula teológica, uma obra célebre, segundo Tomás de Aquino, também chamada de doutor angélico, aquilo que torna algo singular e único, não é comunicável a outras coisas. Deus é singular, é único e foge das nossas concepções, das nossas verdades. No entanto, pelo menos eu acredito que Deus existe, é um Deus criador, um Deus mantenedor, um Deus que nos dá o direito de até de escolher o bem ou o mal. Muitas pessoas escolhem o mal, porque Deus deu esse livre-arbítrio para que escolhessem aquilo que mais lhe é plausível. Portanto, os filósofos foram um dos estudiosos que mais buscaram a explicação de Deus. Desde o momento que eles começam a entender, a perder seu entusiasmo pelo mitológicos, principalmente na Grécia Antiga, eles começam agora a buscar outras linhas de raciocínio
e aí vai encontrando esse caminho de que existe um Deus que pode todas as coisas, que é criador de todas as coisas e nos dá esse direito de vida. O sopro da vida é dado por Deus. Portanto, que nós pensemos nisso e sejamos conscientes. Respeito todos aqueles que buscam em tubo de ensaios, em mesa de universidade, de laboratórios, tentar provar a Deus. É uma pena que não vão provar, porque nem vai provar que ele existe, nem provar que ele não existe, porque isso é uma coisa que vai além do raciocínio. Nós temos que buscar além da razão. Nós temos que nos pegar à fé, acreditar que existe um Deus e a partir daí seguirmos esse Deus. Deus é isso, é um ser que é incompreensível para a mente humana, é além da mente humana, é um segredo, mas um segredo que nós acreditamos que ele existe. Portanto, que nós pensemos nisso, que nos apeguemos a essas coisas e que entendamos que Deus é o Criador e mantenedor de todos nós. Assim eu fico, com certeza, com as evidências que a própria natureza vai nos dar. Eu fico na crença de Deus porque a própria natureza mostra a existência de Deus. A sua ordem, tudo que acontece, não aconteceria se não existisse um Deus, um ser superior, um ser divino para comandar tudo isso. Portanto, é assim, Deus é real e Deus existe e não depende de tubo de ensaios, não depende de laboratórios em bancas de universidade. Basta olharmos ao lado e nós vamos ver Deus em todas as coisas, inclusive na nossa vida, no nosso dia a dia. Que possamos entender isso e que Deus possa estar com cada um de nós. Eu quero deixar para todos um feliz início de semana e dizer que logo voltaremos com outros vídeos aqui no canal Filosofia e Arte.